Então, com muita alegria, convido aqui para que fale um pouco sobre essas questões jurídicas de Ministério Público, nosso prezado amigo, presidente da instituição fundamental para a garantia de direitos e deveres da sociedade. Jarbas Soares vem ao palco, Marechal em Direito, com diversos cursos e passagens por importantes cargos em sua carreira, ingressou no Ministério Público de Minas Gerais em 1990 e foi promovido ao cargo de Procurador de Justiça em 2001. Foi Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais de dezembro de 2004 a dezembro de 2008 e voltou a ocupar o cargo para o atual mandato. Realmente, o Jarbas, além de toda a autoridade que ele tem em relação à condução do Ministério Público, ele conseguiu a partir da própria habilidade dele de comunicar, de posicionar, ele conseguiu criar uma trajetória que é única no Ministério Público de Minas Gerais e também única na área do direito no nosso Estado. Parabéns, meu caro Jarbas, pela conduta ao longo da sua trajetória como servidor público, como servidor da sociedade. Eu sei que você é um lutador em relação a esses direitos e é um prazer te escutar aqui, depois do Gustavo Chalfun, depois do Sérgio Leonardo, ter uma visão pública do direito, dos deveres e do que a gente pode esperar como sociedade. Bem-vindo e obrigado. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero aqui saudar Paulo César Oliveira, também aqui o meu amigo GCO, vejo aqui ilustres amigos, queridos companheiros de causa pública, também meus colegas do Ministério Público aqui de Araxá, e me sinto muito feliz de voltar aqui nesse teatro. Já fiz aqui uns 10 eventos desde 2003, eu sempre olhava para esse teatro e falei, como é difícil encher esse teatro. Ele parece que é pequeno, quando nós colocamos 500 pessoas aqui, ainda parece que está vazio. Então, volto aqui com muita alegria em Araxá, sou cidadão honorário desta cidade, a cidade maravilhosa, e tenho que também dizer da importância desse evento, Conexão Empresarial, que traz aqui os líderes, tanto da área pública, da área empresarial, da economia, e traz também um sentimento de hospitalidade, pertencimento. Acho que todos aqui se sentem muito à vontade aqui no evento conduzido pelo Gustavo e o PCO, para tratar... Posso ir para lá? Bom, e eu acompanho, logicamente, como todo cidadão mineiro, o Conexão Empresarial há muito tempo, e sei que os assuntos aqui giram em torno de economia, de negócio, de gestão, de política, mas as questões jurídicas, elas estão dentro desse contexto todo de vida empresarial, de gestão, de política e de economia. Hoje, basicamente, quando se vai fazer qualquer coisa nesse país, a primeira pessoa mais importante do que o engenheiro, do que o arquiteto, do que o consultor, é o advogado. Então, tem que se consultar o advogado. Veja aqui está o presidente da OAB, o presidente da Caixa dos Advogados. O primeiro ponto é o advogado. Portanto, PCO, trazer o Ministério Público aqui para esse evento é muito importante, porque o Ministério Público é o advogado do povo. Então, não podia estar a instituição fora dessa discussão. Então, eu quero aplaudir a iniciativa e também dizer qual que é a importância do Ministério Público que está participando de um evento dessa magnitude. É porque o Ministério Público tem quase tudo. Se você for discutir aqui esse evento, se um promotor achar que deve investigar quem está patrocinando, já tem uma causa do Ministério Público. Então, o Ministério Público participa de toda a vida hoje da sociedade, e é importante que as pessoas, sobretudo os empresários, compreendam também o papel do Ministério Público. A Constituição determina ao Ministério Público algumas ações. Então, problema de trabalho escravo,
o Ministério Público do Trabalho, uso de verbas públicas, Ministério Público Estadual e Federal, licenciamento dos empreendimentos, Ministério Público está presente. Então, sabe os gestores, aqui tem o prefeito de Nova Lima, na minha cidade onde moro, João Marcelo, que tem um diálogo permanente com o Ministério Público, que não adianta também querer fazer as coisas de qualquer jeito, que amanhã a conta vai chegar, o Ministério Público vai agir, e daí passa a ser o Ministério Público o problema. E eu estou aqui para defender a minha instituição, nós não somos o problema, podemos caminhar para aprofundar o problema, é o que eu não quero e não defendo, mas o Ministério Público, ele é obrigado a determinadas atitudes, e isso a legislação é que determina. Vou pegar um caso que me entrevistaram já hoje, já tomei café desse assunto, a arena do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Alguém tem dúvida que aquele assunto vai para a porta do Ministério Público? Lógico que vai. Então, o Ministério Público é obrigado a tomar certas atitudes. Tem caminhos e caminhos. Essa é a diferença, é o que me traz aqui. Então, nós podemos ter um Ministério Público que vai trazer instabilidade, vai trazer temor, ou nós temos um Ministério Público, que é o que eu prego, que eu defendo, nos meus 33 anos de Ministério Público do Estado, mais um no Ministério Público Federal, é que nós tenhamos o Ministério Público como órgão de estabilidade, de segurança jurídica, de construção de soluções, porque nós temos um caminho a seguir. Nós vamos aprofundar essa porta com os problemas ou vamos entrar nessa, que é o caminho da sensatez, da inteligência e buscar as soluções. Nós podemos, de uma hora para outra, como fazem alguns jornalistas, pegar um caso que é simplório e transformar num grande problema. Só você dar a interpretação que você quer dar, alguma coisa que é positiva e torná-la negativa. Então, um caso que eu queria trazer como exemplo, o empreendimento, o licenciamento. O que é que nós estamos notando hoje no Brasil? O processo está ficando mais importante do que a ação, do que a finalidade. Então, o licenciamento, o empreendedor, lógico que ele vai ter que licenciar a sua obra. O Atlético teve que licenciar a Arena MRV, tem que licenciar a obra. Então, se nós transformarmos o processo mais importante que a ação, e eu estou falando aqui para empresários, o empresário vai acabando desanimando de empreender, a economia trava, os empregos não vêm, as cidades não melhoram, a vida não melhora. Então, o que eu tenho defendido nesse meu período agora, que eu voltei ao cargo de Procurador-Geral, PCO, é que o Ministério Público tem essa sabedoria, a inteligência, de não ser um problema. O Ministério Público defende a causa pública, mas é para resolver, não é para gerar o problema. Então, nesses últimos 30 anos, o Ministério Público apostou muito no litígio, na ação judicial, e nós chegamos, depois de 30 anos da Constituição, a enxergar que nós fizemos um papel importante à época, mas agora a sociedade não quer mais saber de conflito judicial que não resolva. Ou a cidade de Araxá quer a fábrica o quê? Ou quer o processo judicial 30 anos discutindo se a fábrica vem. Quando chegar a decisão judicial, o empresário já desistiu do empreendimento, já aplicou na bolsa, foi buscar outra região melhor para se investir. Então, o que eu tenho notado é que nós estamos enxergando as instituições públicas, não só o Ministério Público, mas os gestores públicos, como o João Marcelo, o governador, que eu sei que já está até aqui, que nós precisamos sentar à mesa e achar as melhores soluções. Então, a judicialização, presidente Sérgio Leonardo, a judicialização tem que ser o último recurso. É quando a sociedade reconhece que fracassou. Nós fracassamos, vamos buscar o juiz para dizer quem está certo e quem está errado. E outra coisa, no momento que você vai para o judiciário, alguém vai perder, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Basicamente é isso. Sentando à mesa, dialogando, nós temos condições de achar soluções. E esse diálogo, ele é importante para o empreendedor, que sabe que vai ter que investir, sabe que vai ter que passar por um processo, sabe que precisa atender a legislação. É bom para o agente público, porque entrega a solução. Eu vejo aqui também a secretária Luísa, que tem sido um ator importantíssimo no Estado nesse mesmo caminho. E é bom para a sociedade que
atende o resultado. Portanto, hoje nós temos um Ministério Público que tem os instrumentos que a legislação, sobretudo a recente, deu. Acho que todo empresário já ouviu, o agente público já ouviu falar de uma figura que chama TAC, que virou assim a coqueluche, TAC, mas também na área penal os acordos de não persecução penal, os acordos de não persecução civil, e o Supremo agora, na decisão do ministro Toffoli, está permitindo que se faça acordo em questões com trânsito em julgado. Quer dizer, aquela realidade mudou, hoje nós podemos sentar e achar as melhores soluções. O que nós fizemos em Minas Gerais? Que ainda nem todos os empresários e nem toda a sociedade conhece. Eu estou vendo também aqui o presidente da CEMIG. Hoje no dia nós fizemos um acordo importante lá na região de Malacacheta, numa daquelas cidades lá, com a CEMIG, um acordo. Nós criamos um órgão de composição de conflitos. Nós temos os órgãos de judicialização, nós criamos o de composição de conflitos. E aí, esse órgão está funcionando, e nós temos vou dar 3 exemplos aqui muito rápidos. Nós fizemos um acordo com o governo do Estado, de 6 bilhões e 700 milhões de reais, das verbas de saúde que deveriam ter sido transferidas para os municípios. Esse processo não tem 100 páginas, não teve uma ação judicial, simplesmente sentamos. Hoje as prefeituras recebem o atrasado e o atual em dia. Era dinheiro que estava faltando para a gente que estava morrendo nas filas, que estava sem posto de saúde, com doenças. Esse recurso chegou, nós fizemos esse acordo GCO sem nenhuma ação judicial. Fizemos um acordo agora também de 430 milhões com as mineradoras de Minas Gerais, da Lei Mar de Lama, que está sendo ainda incompreendida para a sociedade. O que nós tínhamos? Uma legislação que determinava que no dia 25 de fevereiro do ano passado, todas as empresas que tivessem barragens a montante, tivessem descomissionados e descaracterizados as barragens. O prazo chegou e algumas empresas não cumpriram esse cronograma. Qual que era a solução? Nós entrarmos com a ação, fechar a mineradora, a barragem ia ficar lá, vinha as chuvas, levava a barragem, o que acontecia? Outra Mariana, outra Brumadinho. O que nós fizemos? Fizemos as empresas que não cumpriram o prazo pagar as multas, multa eu estou dando um termo que não é o certo, mas pagar uma multa que foi nesse torno de 430 milhões de reais, e demos os prazos agora para elas cumprirem. De lá para cá nenhuma barragem caiu. As empresas são sob rígida fiscalização para entregar a dívida que tem com o povo mineiro desse passivo, sem precisar de uma ação judicial. Sem precisar de uma ação judicial. E agora firmamos um acordo lá em Mariana, um acordo importante que nós estamos fazendo global, mas em Mariana, numa comunidade que teve seus direitos resolvidos, um acordo de 130 milhões de reais, que foi homologado pela Justiça Federal. E agora também fizemos com a empresa ArcelorMittal, em Itatiaiuçu, um acordo de 450 milhões, numa mesa de diálogo, de conversa. Nós não queremos que a ArcelorMittal pare de atuar, não queremos isso. Nós queremos que a Arcelor, que comprou um passivo antigo e ficou para ela, sentasse e resolvermos. Então, o caminho que nós temos defendido no Ministério Público é que nós possamos sentar, conversar, dialogar e resolver. Efetividade. A nossa ação tem que entregar para a sociedade, e nós não queremos ser um obstáculo ao empreendedorismo. Eu sei, o empresário, eu sou filho de comerciantes, né? Empresários, hoje, antes chamava comerciante. O que o empresário faz? Ele tem a ideia de ter um empreendimento, contrata lá primeiro o advogado, depois o consultor, depois os outros profissionais, faz uma avaliação econômica daquele empreendimento e parte para o licenciamento. O que acontece? Se nós criarmos tantos obstáculos para a ação empresarial, eu estou falando aqui na frente de grandes empresários do nosso estado e do Brasil, o empresário vai desistir, vai aplicar na Bolsa. Então, o que nós precisamos, na verdade, o Ministério Público, é deixar de ser instrumento de instabilidade para ter um instrumento de estabilidade, trazendo segurança jurídica. Então, a mesa que o Ministério Público hoje construiu, senta lá o empreendedor,
senta o Estado, senta a União, senta o município, senta a comunidade, senta o Ministério Público e nós fechamos um acordo que vai trazer segurança jurídica. E o empreendedor vai falar, está resolvido? Vou tocar a minha vida para frente, vou fazer os empreendimentos necessários. Então, nós estamos aqui hoje buscando o melhor caminho. No nosso órgão, as soluções estão sendo concluídas em média 72 dias. Se você for para o judicial, 72 dias você nem cita a outra parte. São processos que vão arrastar 10, 15 anos. Hoje, no Ministério Público, em 72 dias, nós estamos trazendo a solução e entregando para a comunidade, como foi lá em Ribeirão Vermelho, ou Rio Vermelho, o acordo que fizemos com a CEMIG. E é bom para os advogados, porque recebe os honorários mais rápido também. Então, é bom para todo mundo. Por fim, caros amigos, para concluir, sei que meu prazo, faltam ainda alguns minutos, mas quero concluir aqui, dizendo que, para tomar essas atitudes de mudar paradigma, você tem que ter coragem e saber que você está no caminho certo. Nós fizemos o acordo com as mineradoras do Mar de Lama. Muita gente fala que nós cedemos para as mineradoras, fala que o governo é governo de mineradoras, mas mineração também é o empreendimento necessário para a economia, sobretudo de Minas Gerais. O que nós não podemos admitir é o passivo. As pessoas exploravam, ganhavam e depois abandonavam o empreendimento. Agora, nós estamos num processo para corrigir os rumos. Nós temos leis, nós temos legislação e temos cultura e cobrança social. Agora, nós temos que saber ter coragem, a mesma coragem para você propor uma ação, você tem coragem para fechar um acordo e assumir as críticas que virão. A sociedade hoje está dividida. É impressionante como tudo mudou. Eu fui procurador-geral de 2004 a 2008. Aí pergunta, o que mudou? Falei, primeiro que não tinha WhatsApp, a vida era muito melhor, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que nós encontramos uma sociedade dividida. Tudo hoje tem 50% a favor, 50% contra. E nós, gestores públicos, seja eu como procurador-geral, tenho que saber a responsabilidade que nós temos com a sociedade. As críticas vão acontecer se você fizer ou se você não fizer. Nós fizemos o acordo de Brumadinho de 37 bilhões e 700 milhões de reais. A secretária Luísa estava na mesa, então o secretário Matheus estava na mesa, o governador Romeu Zema na mesa, a empresa na mesa, Ministério Público Federal na mesa, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça. E nós sabíamos que íamos ser criticados, como estamos sendo. O que acontece? Nós tínhamos que escolher qual a crítica pior, a que fez ou a que não fez. E os que não fizeram, que não contribuíram para nada, servem só de jogar flechas nas pessoas que tiveram coragem de resolver. Então, nós estamos hoje, Paulo César, você sabe muito bem, eu leio seus artigos no jornal O Tempo sempre, com a sensibilidade política que você tem, nós estamos numa sociedade que vai criticar de tudo. E eu vou dar aqui, para concluir, 2 exemplos muito interessantes que toquei em Araxá. O gestor, veja o governador chegou, ele passa por isso todos os dias também, ele será muito mal interpretado, porque quem quer mal interpretar. Você pode pegar uma coisa boa e dar uma visão por um ângulo negativo, ou pode dar por um ângulo positivo. E eu fiz um evento aqui em Araxá, acho que fiz mais de 10 eventos aqui, o último foi 2 anos, agosto, 2 anos passados. E nós fizemos um evento aqui, estava o Ministério Público de Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, trouxemos ministros dos tribunais superiores, Ministério Público Federal, todos os procuradores gerais de justiça do Brasil. E depois do evento,
as associações nossas, com dinheiros privados, deram uma festa aqui, no outro salão aqui do Hotel de Araxá. E qual que foi a manchete da Folha de São Paulo? Ministério Público gasta R$500 mil em resort para fazer festa. Podia pegar hoje aqui e falar, Paulo César Oliveira trouxe o governador, um evento privado, patrocinado pelos empresários, no resort, a mesma coisa. Então, a sociedade hoje está muito agressiva e muitas vezes encontra eco em alguns jornalistas que querem desvirtuar a realidade. Então, o procurador-geral não pode ser amigo de empresário, o promotor não pode ser amigo de empresário. Se eu morar num prédio e tiver um empresário, eu tenho que encontrar com ele no elevador e falar assim, bom dia. É o que eles estão querendo cobrar da gente. Vocês têm que ser amigo promotor de promotor, empresário de promotor, juiz de juiz, industrial de industrial. A realidade é que nós estamos vivendo esse mundo de extremos e o que nós precisamos, na verdade, é de ter a certeza que você está do lado certo da história. E vou dar um exemplo aqui para contextualizar e quem quiser interpreta como bem entender. Eu, quando fui procurador-geral da outra vez, eu criei o projeto das sedes do Ministério Público e a primeira foi aqui em Araxá. Meus colegas Márcio e Genebaldo estão aqui. A primeira sede do Ministério Público no interior foi em Araxá. Eu nasci a 600 quilômetros de Araxá, lá no norte de Minas. E depois eu fui fazer a sede da minha cidade. Da minha cidade, a que eu nasci, Montes Claros, e a outra que eu vivi, que é da minha família, São Francisco. E estava muito na dúvida se eu faria as obras nas duas cidades, a que eu nasci e a que eu vivi. E encontrei com o governador Eduardo Azeredo, no aeroporto, ele era senador, e comentei com ele. Ele disse o seguinte, PCO, Jarbas, eu fui governador e tinha uma estrada que ligava Sete Lagoas, Araçaí, Codisburgo, que é a cidade da minha família. Eu não fiz a obra. Hoje eu passo lá, todo mundo fala, Eduardo não fez a obra importante para nós que liga Sete Lagoas a Codisburgo. Portanto, faça a obra na sua cidade, porque senão, amanhã, quando você passar lá, vão falar, ele foi procurador-geral e não fez a sede de São Francisco. Fez de Brasília de Minas, fez de Januária, fez de Pirapora, fez de todas as cidades. Então, na verdade, o que nós temos que ter, autoridade pública, é coragem para escolher os melhores caminhos. E, às vezes, o melhor caminho é a solução. Então, para o que eu digo para os meus colegas, concluindo, o mesmo Ministério Público que processa tem que ter responsabilidade para assinar o documento que vai trazer a solução para aquela questão. De forma, PCO, quero agradecer a você, ao Gustavo, agradecer a todos que me ouviram aqui, para trazer a visão do Ministério Público de Minas Gerais hoje, que é um Ministério Público que conversa, que dialoga e que não quer ser o óbice ao desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigado. Meu caro Jarbas, muito obrigado. Valeu pela contribuição aqui no nosso Conexão Empresarial.